Não resolva tudo na sua empresa. Aprenda a delegar. Seja muito bem-vindo ao podcast Acelera Líderes, com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. Bom dia, Edson. Bom dia, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo em outro horário aí. Título curioso, né, Gleidson? Não resolva tudo na sua empresa. Como é que fica, então, se não resolver? Vou falar disso aí hoje. É isso aí. E é um negócio interessante, né? Não resolva tudo na sua empresa. Talvez a primeira pergunta que o empresário pode fazer é a seguinte: cara, eu só sou empresário porque eu resolvo. Como assim não resolver tudo? Minha empresa ela não anda sem a minha presença. Se eu não pôr a mão, o trem não sai. Ou sai, mas não sai do meu jeito. Tem alguma estratégia, Edson, para o empresário que está pensando dessa forma, que, rapaz, a empresa só funciona se eu estiver lá. Ela só funciona quando eu ponho a mão. Ou não, para esse caso, realmente é o fim e ele não tem saída. Olha, Gleidson, cada caso é um caso, cada cenário é um cenário. Empresas vivem para resolver problema, né? Se a empresa não tem um problema que ela vai resolver, não tem sentido ela existir. Quem vai comprar o produto dela se ele não está resolvendo um problema, né? Seja esse problema, por exemplo, a falta de um conforto. Eu quero isso aqui porque eu quero conforto. Eu estou resolvendo um problema. Eu estou buscando a necessidade, mas estou resolvendo um problema. Eu não gostei dessa cadeira, eu quero uma mais confortável. Então, essa cadeira é um problema para mim. Eu vou comprar uma cadeira porque alguém tem a solução que eu estou buscando. Então, empresas existem para resolver problema. O problema dessa questão, vamos chamar assim, é que eu vejo essa cabeça no empresário. Ele sabe disso. Por isso que ele resolve milhões de problemas. E ele sabe, quanto mais problema tiver para resolver, melhor para ele, porque ele vai poder oferecer mais serviços, mais produtos para o mercado. Onde não se vê essa cabeça? Em boa parte da equipe. A equipe não foi treinada a entender que ela também está ali para resolver. Se uma empresa existe para resolver problema, as pessoas que trabalham naquela empresa estão ali para resolver problema. Então, essa consciência tem que ser transferida, as pessoas precisam entender, porque às vezes você está trabalhando no local e chega um problema para resolver e ninguém quer aquilo. O cliente liga, não, esse cliente chato, eu não quero. Não, eu não quero. Você está ali para resolver problema. Você pode, uma empresa tem o direito de escolher que cliente ela quer atender? Tem, lógico que tem. Mas aí há níveis e níveis de empresa que vão poder fazer isso. Então, o grande segredo aí está em levar essa consciência para todo mundo, para que todo mundo entenda que elas estão ali para resolver problemas. Às vezes a pessoa está ali no burocrático, quer pegar papel, preencher papel, assinar papel, dobrar papel, guardar papel, e ela acha que não estou resolvendo problema nenhum. Ela resolve, ela faz determinadas tarefas que é parte de uma solução de problema, que sem aquilo ali, o problema ou ele não é resolvido ou vai criar um problema maior. Então, falta levar essa conscientização, até para a pessoa que dobra o papel entender qual é a parte dela na solução do ou dos problemas que a empresa propõe resolver. Se essa consciência se tornar mais coletiva, esse problema de só um ter que resolver tudo vai minimizar bastante. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, o primeiro passo para que o empresário ele pare de resolver tudo sozinho na empresa e comece a ensinar pessoas a resolver é essa tomada de consciência. É ele conscientizar as pessoas, se conscientizar primeiro dessa importância e, uma vez consciente, conscientizar as pessoas que eles estão, começando pelos líderes. Olha que interessante que você falou, Gleidson. Você fala umas coisas interessantes. Olha que interessante que você falou. Você vai fazer o raciocínio aí, mas por que é isso? Eu fico fazendo a pergunta para mim ver se eu entendi o que eu entendi, sabe? É isso aí. Nós falamos aí, podcasts atrás, não sei quantos, porque eu não sei como que foi ao ar, sobre o comprometimento. Como
como garantir que a sua equipe, principalmente seus líderes, estejam comprometidos, que é fundamental a liderança comprometida. Então, se você não assistiu, volta aí, que tem 2 podcasts sobre isso, um mais teórico e um com prática específica para você executar. E uma dessas abordagens, nós falamos sobre a importância da clareza, que eu só vou me comprometer quando eu tenho clareza do meu papel, quando eu sei o que eu faço, quando eu tenho consciência disso. Se eu não tiver consciência, como é que eu me comprometo? Eu não vou ficar aqui refalando tudo que eu já falei, mas é isso. E agora a gente traz o que você falou aí, quer dizer, se o empresário não tiver essa consciência em primeiro lugar, a equipe nunca vai ter. Se você estiver numa mesa de bar, num restaurante, batendo um papo ali com o empresário, você perguntar se ele tem consciência disso, ele vai falar que tem. Você vai falar, cara, mas você tem consciência que a sua equipe precisa te ajudar, que a sua equipe precisa saber das coisas para ela fazer e tal? Ele vai falar, lógico que eu tenho. Mas consciência não é saber. Então, vamos lá, são coisas diferentes. Saber, se eu fizesse tudo que eu sei, a minha vida era uma maravilha. A gente não faz, né? A gente não faz, não é disciplinado para fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. E a gente acaba fazendo de forma errada uma série de coisas na vida. Não estou aqui dizendo que é certo, né? Muito pelo contrário. Mas então por quê? Eu tenho consciência? Não, não tenho consciência. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não tenho consciência. Ter consciência é estar consciente para o ato em si, que você está executando naquele momento, estar consciente de que está fazendo desse jeito, porque precisa de ser desse jeito, ou que se dane, você não está nem aí, vai fazer assim mesmo. Mas você está consciente no ato. Não é saber antes ou saber depois. Saber antes, vamos chamar de... não preciso mudar a palavra, é saber antes, ou seja, eu sei que eu preciso fazer. Saber depois vai me trazer arrependimento ou satisfação pelo que eu fiz. Mas não é consciência do ato, consciência do feito. Eu preciso de consciência do ato. Então, quando eu estou aqui agora resolvendo um problema e eu tenho consciência, não, eu estou resolvendo, eu sei que é a equipe que tem que resolver, mas nesse momento eu preciso resolver por causa disso ou daquilo. Ok. Você tem consciência? Se você continuamente tiver consciência, uma hora você vai falar, agora não sou eu mais, agora é fulano. E aí você consegue transferir para fulano. Então, o empresário, primeiro, ele tem que ter consciência para ele levar consciência aos outros. Porque, às vezes, fora dos momentos mais críticos, eu até falo, mas eu só falo. E as pessoas também não vão ter consciência do ato na hora que estiver fazendo. Então, é preciso que eu tenha consciência. Aí você fala assim, tudo bem, mas às vezes eu estou ali na correria, na muvuca, eu faço e só vou lembrar depois. Como é que eu vou lembrar antes? Realmente. A gente precisa, então, parar. Cara, como é que eu posso gerar consciência de algo que eu faço sem pensar naquilo? Acabo fazendo. Por isso que aí você tem a parte de treinamento mental. Você precisa treinar seu cérebro para gerar consciência. O que é treinar seu cérebro? É quando você lembrar daquilo ou criar momentos que você tem a obrigação de lembrar. No fim do dia, tira 10 minutos. O que eu fiz hoje que eu não deveria ter feito do jeito que eu fiz? E você repassa o seu dia, você vai lembrar daquelas coisas. Não é consciência, é lembrança. E aí você começa a fazer propósitos. Amanhã eu não vou fazer dessa forma, amanhã eu não vou fazer dessa forma. O que parece uma coisa boba, isso vai treinando o seu cérebro, porque na hora o seu cérebro está mais atento. Você colocou aquela informação no seu cérebro de, olha, na hora eu quero lembrar. Na hora eu quero lembrar. E você se pega assustadoramente lembrando daquilo na hora. Você, eita, isso aqui não sou eu, peraí. Então, esse treinamento mental, por exemplo, te ajuda a gerar consciência, para você depois poder transferir a consciência para as outras pessoas. Ou compartilhá-la, né? Eu faço esse tipo de treinamento mental aí, eu uso essa técnica para acordar, e é impressionante, cara. Deito, às vezes tarde, e eu viro para o cérebro e falo assim, olha, me acorda tal horário. E assim, a diferença é de minutos. Isso quando... tem gente que acha isso um absurdo, Gleidson, mas é preciso lembrar que o cérebro não dorme, né? Ele não desliga. Exatamente. É 24 horas. O consciente desliga, mas o inconsciente não. E se você pegar isso aqui, ó, esse tema, não exatamente isso daqui, porque isso aqui é a neurociência para líder, mas a ciência, ela consegue explicar isso, né? Perfeito. Se o seu cérebro dormisse, quem iria acordá-lo?
Exato, Se ele dormir, tinha que ter um outro dispositivo acordado para acordá-lo. exato, Porque você, se a sua esposa dormir e ela precisa ser acordada, tem que ter alguma coisa acordada, ou você ou o despertador, exato. para acordá-la, né? Só que o que nos acorda, independente do despertador, tá? Às vezes o despertador é só para você antecipar a hora. Mas o que nos acorda é o nosso cérebro. Ele está tão acordado que ele nos acorda. Então, cara, isso aí que você fez é perfeito. O seu cérebro está acordado, não está dormindo. Mas É, se a gente e for para essa área aí, vira mais 10 podcasts. mais 10 podcasts. Por que que a gente entrou nesse assunto? É porque eu estava pensando, talvez o empresário não tenha a prática que nós temos, não tenha o estudo, enfim. O celular ele pode ser um ótimo instrumento, né, Edson? Porque, por exemplo, uma vez que ele tomou consciência, e eu pensei no celular, mas antes quis ilustrar com essa parte do cérebro, aproveitando o que você estava falando, porque geralmente a gente toma consciência da ação ali, do ato em si, quando é uma situação crítica, né? Por exemplo, o médico vira para o sujeito e fala assim: olha, se você não fizer atividade física meia hora por dia, todos os dias, nos próximos 90 dias, você vai perder a sua vida. Aí o cara, opa, então já arruma um jeito lá, contrata personal, põe o celular para Não tinha despertar, tempo e dá um jeito. e faz aquilo. Então, para o empresário, de repente, e você acredita que vai aprofundar nisso, explicando agora, uma vez que tomou consciência, como que ele faz para criar essa rotina, o que que ele vai ensinar, o que que ele não vai, porque realmente tem coisa que não é delegado, porque a pessoa às vezes não está preparada, né? Que tipo de problema que ele não vai resolver e vai ensinar, vai treinar? De repente, o celular com o despertador poderia ser uma grande ferramenta para isso, né? Ó, hora tal do dia, ou nos dias tais da semana, despertou, significa que eu vou sentar com fulano, com Beltrano, eu vou fazer isso. Seria um caminho? Seria um caminho. A pessoa precisa entender, Gleidson. Aí a gente entra, você falou neurociência, a gente entra um pouquinho mais na ciência aí também para entender um pouquinho disso. Todo mundo precisa entender que nós vivemos à base de hábito. Nossa vida, a grande maioria dela é formada, o que a gente faz é hábito. A gente não faz nada de imprevisto. Nada de não planejado, digamos assim, porque foi planejado já dentro do nosso cérebro em forma de hábito. Eu costumo usar um desafio para as pessoas pensarem um pouco sobre o hábito que nós temos, que é o seguinte: pensa aí a hora, todo dia quando você acorda, você faz como regra, não é 100%, nada é 100%, como regra, a grande maioria das vezes a mesma coisa. Você levanta, coloca o mesmo pé no chão, céu esquerdo, céu direito, você faz em seguida praticamente a mesma coisa, seja levantar, ir no banheiro, escovar dente, tomar água, sei lá o que você faz, é a mesma coisa. Quando você escova dente, geralmente você leva o mesmo tempo para fazer isso. Existe um estudo que mostra que a gente dá a mesma quantidade, usa a escova, dá tantas escovadas como padrão, que a gente já está acostumado a isso. Quando você vai se vestir, você tem o hábito de vestir ou a calça ou a camisa primeiro, e o que você põe é sempre o que você põe. E você calça o mesmo pé de tênis primeiro, seja o esquerdo ou o direito. E o que você calça é o que você calça. Às vezes o Zé calça o direito, às vezes o João calça o esquerdo. Mas geralmente é o mesmo pé que você calça. Quando você vai almoçar ou jantar, você senta na mesma posição na mesa. Na mesma. Na mesma. Parece que tem uma etiqueta com o seu nome ali, porque é meu. E se alguém sentar, você fala, sentou no meu lugar. Como assim no meu lugar? Tem lugar? Não sei se tem. Quando você vai dormir, você dorme do mesmo lado da cama. E para nós que somos casados, quando estamos sozinhos, dormimos do mesmo lado, mesmo a cônjuge não estando ali. Isso se chama hábito. A gente faz repetidamente a mesma coisa do mesmo jeito. Isso é bom ou ruim? Não, não é sobre isso. Há hábitos maravilhosos e há hábitos ruins. O que nós precisamos detectar é qual deles prejudica a nossa vida de uma forma geral e buscarmos mudar isso. Como que a gente muda isso? Quebrando o ciclo. O ciclo precisa ser interrompido. Por isso que eu falei que você nem sempre está consciente no ato em si. Então, quando você vai dormir, você deita do mesmo lado, você nem lembra disso, você só deita. E talvez você lembre no outro dia, ó,
É mesmo, né? Dormir do outro lado. Você vai calçar o tênis, você calça depois, você, ó, calcei aquele tênis mesmo. O hábito, ele é feito por um ciclo. E esse ciclo, ele tem ali um gatilho que dispara aquele ato e tem uma sequência que ocorre e no final, uma recompensa. Onde você precisa quebrar isso? Ou você quebra, o mais certo é você quebrar no gatilho, naquilo que dispara o hábito. Imagina você chegar em casa, você chega em casa, geralmente você vai para o mesmo lugar. Ou é para o banheiro, ou é para o quarto, ou é para a cozinha, ou é para a sala, você vai para o mesmo lugar, geralmente. Depois você vai para os outros lugares, mas o primeiro. Então tem um gatilho, que é talvez abrir a porta. Abrir a porta te leva para aquele lugar. Então você tem que tentar quebrar o gatilho. Você entra e você vai agora pedir algo de alguma forma, nem que seja uma pessoa, para te dizer, ó, olha o gatilho, para você, em vez de virar à esquerda, você virar à direita. Você virou à direita, meu amigo, você não vai para aquele lado ali mais. Você já vai para outra coisa, então você começa a quebrar o hábito. Ou você quebra o hábito na hora que ele estiver acontecendo, que é mais difícil, que aí o despertador pode te ajudar. Quer dizer, você está fazendo alguma coisa, ele desperta e te traz a consciência para algo. Ih, rapaz, esqueci disso, é mesmo. Deixa eu pegar o despertador. Então, é uma forma de quebrar o hábito. Aí, quebrando o hábito, você tem a possibilidade de inserir um novo hábito. Uma forma boa é você planejar seu dia. Que isso vai te dar também treinar o seu cérebro para as coisas que você tem que fazer ao longo do dia e como ela tem que ser feita. Então, se você tem seu dia planejado, você vai ter imprevisto? Vai. Não tem como fugir disso. Uma boa parte você vai cumprir porque você aprendeu a programar aquilo que está guardado na sua mente. Então, a sua própria mente vai te lembrando dos compromissos que você tem. E aí você pode usar agenda e pode usar outras coisas, para depois você transbordar isso na equipe. Aí nós podemos falar de como levar isso para a equipe. Não é sentar com a equipe, ter uma conversa dessa e falar, agora faz. Não, eu entro com o planejamento para a equipe também. Então, nada mais é, Gleidson, do que treinar o nosso cérebro para ele funcionar do jeito que ele precisa funcionar. E eu vou deixar um adendo aqui antes de passar a bola para você. Nós estamos falando de resolver problema. Por quê? Porque geralmente o empresário está no automático. Ele está cheio de problema na empresa e ele pega, resolve, alguém chama ele resolve, alguém chama ele resolve, o outro chama ele resolve, o telefone toca, ele resolve, e na hora que nada disso acontece, ele senta para resolver, teoricamente, o que é dele, porque ele já resolveu de todo mundo. E na hora que ele senta para resolver o dele, talvez já é 18 horas, né? Então ele vai até 22, 23, 24, e olhe lá, para resolver os dele, por exemplo. Então isso é automático, isso não é maldade, isso não é má fé, na grande maioria das vezes, isso é hábito. Hábito, isso é automático. Então, precisa quebrar esse hábito. Como que eu quebro esse hábito? Eu quebro com planejamento. Eu quebro entendendo quais são os gatilhos. O gatilho é todo mundo me chamando toda hora. Então, peraí, cara, vou reservar com esses caras uma hora para a gente conversar. Mesmo que seja depois, ó, todo dia, 5 horas da tarde, eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, para a gente ir alimentando a nossa mente, que vai quebrar esse hábito de vocês me chamarem toda hora. Então, são exemplos, tá? Então, preciso quebrar esse hábito. Então, o que a gente está falando aqui é para resolver o problema da sobrecarga, de ter que resolver tudo. O título é Não Resolva Tudo. Ensina as pessoas a resolverem. Ou seja, quebre esse hábito de resolver tudo e comece a transferir para o outro. E também o título não é Não Resolva Nada, deixe tudo com os outros. Não é isso, não. É Não Resolva Tudo. Ensina as pessoas a resolver a parte que é delas. Então, tem a parte que é sua e a parte que é delas. Foi ótimo, Edson, você ter aprofundado um pouco mais nessa parte científica, sem ser maçante, porque, por vezes, eu já conversei com um empresário e falei assim, Gleidson, rapaz, eu já tentei de tudo, mas isso eu não consigo. E aí ele vai ver, quando vai aprofundar, o que está por trás desse não consigo é justamente o hábito. E aí, quando ele fica presente para o hábito, assim, não, rapaz, mas era só eu fazer isso? É só eu seguir uma agenda? É só eu não ficar deixando ficar no piloto automático sempre? Rapaz, se eu soubesse que era só isso, eu tinha evitado tanto problema, no sentido de relacionamento, às vezes uma discussão mais acalorada. E aí eu estava pensando aqui, enquanto você falava, o empresário tomou consciência,
ele já começou a gerar consciência nos líderes, ele já entendeu como, inclusive está aplicando. E o detalhe, Edson, é que percebo que boa parte das vezes, quando o empresário ele chega nesse nível de maturidade, de aprofundamento, no que diz respeito a não resolver tudo sozinho, e começar a fazer com que outras pessoas resolvam também, a treinar outras pessoas, eu vejo um tanto de insegurança. Sabe quando o empresário ele já sabe o que tem que fazer, porém ele olha para o gerente que está sendo desenvolvido para tornar-se um líder e fala assim, rapaz, será que vai? Sabe, bate aquela insegurança, aquele medo de explicar para a pessoa, aquela que está do lado, como que resolve, ensinar, treinar como que é que ele pensa na hora de resolver aquilo. E esse medo, na maior parte das vezes, ele é fundamentado em duas coisas. A primeira, rapaz, se eu explicar, se eu ensinar essa pessoa como é que resolve esse tipo de problema, e se ela sair? E o dia que ela sair? Então tem um medo fundamentado nisso, nessa insegurança se a pessoa fica ou não. E tem um segundo medo, que é o medo da pessoa que ele vai ensinar, que ele vai treinar, falhar. Ele fazer errado ou não fazer exatamente como ele faria na hora de resolver o problema. E aí eu posso até ilustrar, porque aqui foram dois casos bem profundos. Quem resolve, por exemplo, o problema de um colaborador, um funcionário que está chegando atrasado? Se a gente fosse usar isso para ilustrar. E o outro caso mais crítico é quando realmente é uma solução mais estratégica e aí o empresário fica com aquele pé atrás. Poxa, eu passo ou não passo? E se eu passo e não fizer como eu faço? E se eu passo e fizer errado? E se eu passo, mas daqui a um tempo ele aprendeu o pulo do gato sobre como resolve esse problema e vai abrir uma empresa para ele? Como que o empresário pode lidar com esses tipos de medo, Edson? Vou te dar vou abordar as duas coisas aí, Gleides. A primeira você falou, cara, e esse cara que tem medo, que o cara pode aprender e aí ele vai sair da empresa e tal. Uma vez eu estava fazendo um treinamento com empresários, um treinamento de 3 meses com alguns empresários, e a gente estava discutindo na sala de aula uma série de questões e tal. Finalizou aquele dia, aquela aula naquele dia, e aí sentou eu e mais dois ali, batendo papo e tal, e aí um cara falou, mas eu tô com um problema, não sei como é que eu resolvo. Eu falei, mas qual o problema? Olha só, ele é até um pouco inverso do seu aí, mas ele clarifica isso. Eu tô com um problema que é o seguinte, eu tenho uma gerente na minha loja, que ela, rapaz, a bicha resolve tudo. Ela tem que resolver, ela pega, resolve, ela pega a moto, sai na rua, vai resolver o que tem que resolver, tem proatividade na loja, ela resolve, não deixa nada parado, cliente, ela atende tudo, vai aqui, vai, precisa ir na casa do cliente, vai. Nossa, cara, mas aqui, encrenqueira, confusão dentro da empresa, mas tá me tirando a paz, a dor de cabeça, não aguento mais ter que interferir em relacionamento, brigaiada, não sei o que e tal. Eu falei assim, tá, e qual que é a sua dor? Rapaz, eu cheguei até a pensar em mandar ela embora, mas como é que eu faço com uma pessoa dessa? Boa do jeito que ela é. Eu perguntei para ele, cara, quem montou a sua empresa? Foi eu, ué. E ela nasceu do tamanho que ela tá? Não, coitada, eu montei ela lá não sei aonde, num quartinho, não sei o quê. Depois eu fui para outra sala, né? Fui crescendo, fui crescendo. E essa gerente estava com você, ela que fez você crescer? Eu falei, não. Então qual que é o seu medo de ficar sem ela? Se você já fez o que fez com essa empresa, foi você que fez. E você está com medo de perder uma boa funcionária que fica fazendo um inferno dentro da empresa, tirando sua paz? Ele me olhou assim e falou assim, você tem medo dessa sua empresa vai quebrar se ela sair? Você não é mais capaz de manter a sua empresa? Eu sou. Foi embora, demitiu a mulher e deu graças a Deus, porque o clima virou outro. E a empresa estava funcionando muito bem. Ela fazia tudo porque ela não deixava ninguém fazer nada.
Então ele falou assim, cara, eu não sei, antes do curso acabar, né? Eu não sei onde esse curso vai dar, mas isso aqui já resolveu o meu problema e já valeu a pena. Então, cara, olha Pergunta só, eu tenho medo chave, da né? pessoa sair, vai aprender e vai sair. Cara, isso é tão ruim assim? Se um cara aprender e sair, sua empresa vai quebrar? Se ele for concorrente, a sua empresa vai quebrar por causa disso ou por causa da sua falta de inovação, da sua falta de criatividade, de você perder o gás de trabalhar. Não é o cara que vai aprender e vai sair da sua empresa que vai fazer a sua empresa quebrar. Então, o cara que tem medo de ensinar, ele vai ficar só com ele vai só sobrecarregar-se. O outro caso, qual que é o outro caso que eu me perdi? Primeiro, você já resolveu aí, que é esse medo, né, do cara ir embora. O segundo é o medo da pessoa não fazer certo ou não fazer do jeito que ele Ela é faria. errada, né? Gleide, você sabe andar de bicicleta? Sei. Como que você aprendeu? Ah, faz um tombo atrás do outro. E Como tá? só tombo diferente. Quem aprende a andar de bicicleta lendo um livro, meu amigo. Não. Como andar de bicicleta? Ah, já aprendi. Então não adianta eu ficar com muita coisinha. As pessoas vão aprender fazendo. Elas vão aprender fazendo e errando. Esse empresário que tem medo da equipe fazer errado, esse é o mesmo que errou até hoje para aprender o que ele aprendeu para ficar tão bom no que ele é. Então as pessoas só vão aprender errando. Agora, isso não quer dizer desleixo com a gestão da empresa. Então você precisa separar. Por isso que planejar é bom para quebrar o hábito. Você precisa planejar o que você pode delegar. Problemas grandes, de grande impacto, fica na sua mão ou de pessoas-chave que você sabe que vai resolver bem. Problemas menores e de pequeno impacto, você delega. Você entrega para as pessoas fazerem para que elas aprendam. Que um erro delas ali não vai ser tão problemático. E ela vai aprender com aquilo. Para que ela possa pegar problemas maiores depois. A gente aprende aqui para pegar a coisa maior. Para aprender para pegar a coisa maior. Então você precisa só separar o seguinte, cara, isso aqui são problemas, ou se der problema, ou é irreversível, ou tem um impacto negativo muito grande. Deixa comigo, isso que eu já sei fazer. Esses aqui, eles não são irreversíveis, cara. Com a ligação eu mudo isso aqui. Com a ação eu reverto isso aqui. Ou vai ter um impacto negativo, mas é pequeno. Vale a pena. Então, se o cara aprender errando ali, vai valer a pena. Não é que eu vou deixar o cara errar, eu vou ensinar, vou treinar, mas corre de errar. Então, se é pequeno, eu vou deixar ele fazer, porque se errar, o preju é pequeno, ou se errar, eu reverto, eu tenho como reverter isso. E ele vai aprender com isso, vai cair, vai machucar o joelho, igual cai da bicicleta, e vai levantar, vai passar o curativo, e na hora que ele for fazer de novo, ele não cai do mesmo jeito mais, ou cai 2, 3 e não cai de novo, porque a prática é um hábito, andar de bicicleta também é um hábito, tomar decisões também é hábito. Então as pessoas vão aprendendo com esses erros para que elas possam crescer. Agora você tem que proteger, ok, essas grandes eu vou deixar aqui. Depois que a pessoa estiver boa naquela ali, eu aumento um pouco o desafio e começo a dar outras coisas para ela fazer. E isso vai te descarregar, mas você só vai conseguir fazer isso, Gleidson, não resolver tudo e treinar as pessoas a resolverem, se você tiver um alinhamento com a sua equipe, com a sua liderança, com os seus gestores, e esse alinhamento só vai acontecer na ação. Ninguém vai aprender a tomar decisões lendo um livro sobre como tomar decisões. Ler um livro sobre como tomar decisões vai ajudá-la a tomar as decisões que ela aprende no dia a dia, na prática. Então, é preciso. Então, se você tem medo das pessoas errarem, lamento. O que você pode fazer estrategicamente é delegar aos poucos para que as pessoas vão aprendendo a fazer isso. E aí você vai se sentindo mais aliviado ao longo do tempo. Maravilha. Nesses instantes quase finais aqui do nosso podcast Acelera Líderes, exploramos bastante essa ideia que o tema do podcast nos traz, né? Não resolva tudo na sua empresa sozinho. Ensine as pessoas a resolver. E o que acontece, Edson, nesses instantes finais? Existe também aquela fase que a gente pode chamar de transição, né? Quando a pessoa delega, mas e treina e tudo mais, e ele acompanha. Não quer dizer, o ensinar a resolver um problema não quer dizer que vai largar para lá
de imediato. Tem essa fase de transição que o empresário pode considerar também. O processo de treinamento não é explicar. É a explicação, mais o acompanhamento, mais a validação, né? Treinamento é isso. Isso custa. Muitas vezes o empresário também fica preocupado, né, porque esse erro vai custar. Pô, esse erro vai me custar dinheiro, esse erro vai me custar dinheiro. E todo aprendizado ele tem um custo financeiro, muitas vezes. E eu acho interessante porque às vezes aparece na mídia ou na porta do cara uma oferta, eu já vi isso acontecer várias vezes, uma oferta de curso, né? O cara tem um curso aqui que vai fazer o seu líder ser top. E às vezes vai ajudar mesmo, não é que não vai. Mas ele custa R$2.000. O cara paga. Pô, vou pagar porque eu estou investindo no meu líder. Aí na hora de delegar uma tarefa que se der um erro, vai custar R$500, ele não delega. É mais barato e vai aprender também, mas ele não delega. E delegar é o ato de transferir aprendizado. Então é a mesma coisa que você comprar um curso. Às vezes, a mesma coisa não. Às vezes mais válido. Um não elimina o outro, mas eles se complementam. Então esse erro vai te custar dinheiro? Às vezes vai te custar menos do que um curso desse que você vai pagar. Não é que você não tem que pagar o curso, às vezes eles se complementam. Mas o que eu estou falando é a mentalidade de esse aprendizado me custa X. Vale a pena. Entende? Então, faz todo sentido o que você falou. Delegar é explicar, acompanhar e validar se está correto. Seja isso num curso, seja isso no delegar que você fez aqui agora com a atividade com alguém. E aí, cara, você vai ganhando muito, muito mais qualidade no seu trabalho, na sua empresa. Perfeito. É empresário que nos ouve e nos assiste. Se o conteúdo desse podcast está sendo útil para você de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe, envie comentários do resultado e da execução na prática dentro da sua empresa ou perguntas para nós. Tenho certeza que o Edson ele vai responder com toda atenção às suas perguntas. Parabéns pela decisão de aprimorar o conhecimento nesse assunto. Forte abraço. Obrigado, Edson. Abraço. Falou, Mr. Gleidson. Até a próxima. Nos vemos aí no próximo conteúdo.